Olá, agora eu vou te dar uma dica para você construir o gráfico de uma equação do segundo grau, com todos os elementos que você pode tirar da fórmula geral, que aqui está, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aqui eu coloquei um exemplo de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero e vamos fazer o gráfico desta equação em particular. Então, puxa a vinheta. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar os valores de A, de B e de C. Com eles que nós vamos trabalhar. O valor do A é aquele que multiplica o x ao quadrado. Poxa, aqui não tem nenhum número que está multiplicando, então a gente subentende que aqui é o número 1, elemento neutro da multiplicação. Não confunda com o zero. Se aqui for o zero, esse termo nem existe, nem é amostra. Então aqui é 1. O B é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o menos 5. Cuidado para não dizer que é só o 5, é o menos 5. E o C é o termo independente, aquele que não está multiplicando por x. É o 6 nesse caso. Bom, a primeira dica que eu vou dar é com relação ao sinal do coeficiente A. Quando A for positivo, nós teremos a nossa parábola voltada para cima. Quando A for negativo, nós teremos a nossa parábola voltada para baixo. Então, eu vou colocar essa dica aqui no nosso quadro de fórmula para você copiar bem ela depois. A positivo, A negativo. A concavidade, então, será sendo A positivo para cima, sendo A negativo será para baixo. Outra coisa que nós podemos extrair dessa equação é o delta, é o nosso discriminante. A fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. E aqui eu tenho o valor de a, b e c. Então, b ao quadrado será menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Menos 5 ao quadrado é 25. Todo número elevado ao expoente π é positivo. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Então, nosso discriminante delta é igual a 1. E ele é positivo. Uma coisa que nós temos que saber é sobre esse discriminante, que ele nos dá informação dependendo do sinal dele. Então, quando ele for positivo, quando ele for igual a zero e quando ele for negativo, uma informação importante nós tiramos disso, que é aqui, quando ele é positivo, nós temos duas raízes reais. Quando delta é igual a zero, nós temos apenas uma raiz real. E quando é negativo, não existe, esse símbolozinho é de não existe raiz real, tá? Então, vamos ver o valor de delta aqui em particular. É igual a 1, é positivo, portanto, nós temos aqui duas raízes. O que são essas raízes? É exatamente onde o gráfico vai tocar o nosso eixo X. Nós sabemos que são dois pontos, mas não sabemos que pontos são esses. E agora vamos buscar, pela fórmula de Bhaskara, essas raízes, esses pontos onde a parábola toca o eixo X. Nossa equação de Bhaskara é dada por menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, fazendo as substituições, o b é menos 5. Com esse menos vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que encontramos igual a 1. E 2 vezes a, que também é igual a 1.
Portanto, aqui eu vou ter menos vezes menos dá mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. Então, vamos extrair duas raízes diferentes, mudando o sinal mais e menos. Então, eu vou dizer que o x1, considerando uma primeira raiz, é 5 mais 1 dividido por 2. Então, aqui é igual a 5 mais 1, 6 dividido por 2 é 3. E que a segunda raiz, eu vou usar agora o sinal de menos entre o 5 e 1. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 a 2. Então, aqui a gente já tem as duas raízes, duas soluções dessa equação. E aí a gente pode ir lá no gráfico e marcar esses dois pontos. Ela vai passar no eixo x por aqui. Outra informação que você pode já extrair da equação é que o ponto C, o coeficiente C, no caso nosso aqui é 6, vai significar o ponto onde a parábola toca o eixo Y. E aí a gente já tem então que ela vai passar aqui no 6. Já temos os pontos onde ela vai tocar o eixo Y, os pontos onde a parábola irá tocar o eixo X, seria já o suficiente para encontrarmos essa parábola. Sabendo então que o A é positivo, no caso igual a 1, a parábola é voltada para cima. Daí então a nossa parábola terá então esta cara. Viu como foi fácil? Fica para mais dicas.